Hoje vamos trazer aqui a parte 4 de um grupo de palestras que nós temos vindo a fazer de cientistas que pesquisaram o espiritismo. Ainda hoje em dia se ouve em Portugal muitas pessoas mal informadas, apesar de às vezes serem pessoas muito cultas e até com postos superiores na sociedade, dizerem que o espiritismo é uma coisa de crença, é uma coisa de gente sem juízo, é uma coisa das pessoas simples, sem estudos, né? E o que nós temos vindo a descobrir, pesquisando, é que não é bem assim. Desde que Allan Kardec apresentou e comprovou a imortalidade da alma, em 1857, que desde aí os cientistas de topo em toda a Europa, na América do Norte e um pouco por todo o mundo, dedicaram-se a essas pesquisas, né? E então, assim como, desculpem lá, está aqui um bocadinho de calor, assim como, fazendo um paralelismo entre a vida de Jesus, que dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo, podemos dizer que relativamente à vida para além da morte, existe um tempo antes do Espiritismo e um tempo depois do Espiritismo ter aparecido. Ele aparece em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Isto porquê? Porque antes acreditava-se na vida para além da morte. Era uma crença cega. Não havia provas, ou se acreditava ou não se acreditava, né? Com o aparecimento do Espiritismo, a fé passou a ser raciocinada e não uma fé cega. Porquê? Porque era baseada em factos. Mas há algumas pessoas que dizem assim, mas isso não é fé. É fé. Não é um facto que a engenharia existe? É. Não é um facto que os engenheiros civis fazem cálculos? É. Algum de nós está com medo que isto caia? Não. Porquê? Porque estamos com fé que o engenheiro fez bem os cálculos. Estamos com fé que o pedreiro, o mestre de obras, tenha posto a quantidade certa de cimento, de areia, de ferro, etc. Isso chama-se a fé humana. Então temos a fé humana e a fé divina. Esta fé divina que Kardec apresenta é uma fé baseada em factos, em pesquisas, e não a fé de outrora que era cega, né? Então, depois destas pesquisas de Allan Kardec, apareceu um rol de cientistas até hoje que passam à vontade uma centena de pessoas, né? Que se dedicaram à pesquisa da sobrevivência da alma e também às consequências morais e nos relacionamentos humanos decorrentes dessas pesquisas e do que se descobriu nisso, não é? Curiosamente, muitos dos cientistas que nós temos apresentado, e alguns dos que vamos apresentar hoje, foram pesquisar os fenómenos espíritas para comprovar que aquilo era uma mistificação, que aquilo não tinha pés nem cabeça. Vamos ver a que conclusões é que eles chegaram. Temos aqui os casos que nós já estudámos: William Crookes, William Fletcher Barrett, César Lombroso, Conan Doyle, Alexander Aksakov, Ernesto Bolzano e todos os outros, Gustave Gelei, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Charles Richer, o Tenente-Coronel Alberto Rochas, Leon Denis, Epes Sargent e este senhor, agora está-me a faltar aqui o nome dele, que é muito conhecido, que é o Frederick Zollner, uma grande cabeça. Então, já chegámos à conclusão que todos eles, destes todos, os únicos que eram, vá lá, espíritas assim
convictos, né, temos o Leon Denis e o Gabriel Delanne, que foi o grande cientista espírita do tempo de Allan Kardec, né? Todos os outros foram por arrasto e alguns até contra, né? No dia de hoje, vamos ver aqui nomes de renome, passa a redundância. Sir Oliver Lodge, o casal Curie. Se tivesse aqui o Fernando Peça, dizia assim, e esta, hein? Quem diria? Pierre Curie, a Marie Curie, né? 2 prémios Nobel, interessaram-se pelas pesquisas espíritas, né? E vamos ver a que conclusão chegaram. William James Crawford, o Dr. Paul Gibier, Enrico Morselli, em Itália, o Barão Notzing e Julian Ochorowicz. Tenho aqui um pequenino vídeo, muito curto, com estes 3 personagens que eu gostava que ouvissem. Sir Oliver Lodge was a British physicist and engineer, the first principal of Birmingham University, and a Fellow of the Royal Society and one-time President of the British Association. He researched electromagnetism and was a key developer of radio and the petrol engine spark plug. His contribution to psychical research was significant, since he wrote 40 books on the subject and was something of a genius. And Marie Curie were a married couple with 3 Nobel Prizes between them. Most famous for their research in radioactivity, the Curies viewed seances as scientific experiments, and they took detailed notes at 43 sittings. Pierre Curie won his Nobel Prize for physics in 1903, being a pioneer in magnetism, piezoelectricity, crystallography, and radioactivity. He is reported as saying, "It was very interesting, and the phenomena we saw appeared inexplicable as trickery. Tables raised from all 4 legs, movement of objects from a distance, hands that pinch or caress you, luminous apparitions, with a small number of spectators all known to us, and without a possible accomplice. How do you explain the phenomena when one is holding the medium's hands and feet, and when the light is sufficient so that one can see everything that happens?" Marie Curie won her 2 Nobel Prizes in chemistry and physics and discovered 2 new elements, polonium and radium. And she worked on isolating radioactive isotopes. There's Dr. W.J. Crawford from New Zealand. He gained his doctorate from Glasgow University, and he lectured in mechanical engineering at the Technical Institute and the Queen's University in Belfast. For 6 years, he studied in detail the Gallagher family, especially the physical mediumship of Kathleen Gallagher. Although very poor, this family didn't accept any payment for their efforts, and the result was 3 important books on physical mediumship. O Sir Oliver Lodge, um físico notável. Curiosamente, houve vários físicos, pelo menos 3, William Crookes, William Fletcher Barrett e Oliver Lodge, entre outros, que se dedicaram às pesquisas espíritas, né? Este senhor era um dos mais conceituados físicos do seu tempo, e ele veio a descobrir, só por volta dos 50 anos, os fenómenos espíritas, e após a morte do seu filho na Primeira Guerra Mundial, acabou por investigar também mais a fundo na tentativa de contacto com o seu filho através de vários médiuns, e escreveu vários livros sobre o assunto, né? Um deles foi este, Raymond, Our Life and Death, portanto, Vida ou Morte, né? No seu livro Porque é que eu creio na imortalidade da pessoa, ele declara uma coisa muito interessante, que é esta, né? A prova da identidade pessoal está assim grandemente estabelecida, de maneira séria e sistemática, pelo exame crítico dos investigadores e sobretudo pelos esforços especiais e inteligentes dos comunicantes do além. Olhem, isto é muito interessante, né? Vindo de uma pessoa que não era espírita. Para mim, a evidência é virtualmente complexa e não tenho nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da personalidade
como não a teria sobre a dedução de qualquer experiência ordinária e normal. Quer dizer, na visão do Sir Oliver Lodge, as pesquisas espíritas são tão normais e tão naturais como qualquer outra experiência ordinária e normal, né? Ele escreveu vários livros, portanto, ao todo, cerca de 40 livros, também é obra naquele tempo. E as suas declarações em torno da imortalidade não podem ser sacadas à ignorância, né? Ou à credulidade excessiva, porque este homem é um homem de ciência, um homem culto, um homem rigoroso nas suas análises, né? E que era muito conhecido. Temos aqui o casal Curie, muito conhecido também. Eles, para além de serem conhecidos como cientistas que deram um grande impulso à humanidade, através das suas descobertas científicas, eles tiveram a oportunidade, e também quiseram pesquisar isso, pesquisar os fenómenos espíritas, principalmente com uma médium italiana, Eusapia Palladino, muito conhecida, uma médium muito famosa que tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito forte. E olhem o que eles referem numa carta que eles escreveram a um físico francês, mais um físico, o Sr. Georges Gouy. Eles dizem assim: foi muito interessante, e aqui azul, e realmente os fenómenos que vimos pareciam inexplicáveis como truques. Mesas com 4 pernas suspensas, movimentos de objetos até a certa distância, mãos que beliscam ou acariciam a pessoa, aparições luminosas. Tudo num local preparado por nós, pelos próprios cientistas, com um pequeno número de espectadores, todos conhecidos da nossa parte e sem qualquer possível cúmplice. O único truque possível é o que poderia resultar da extraordinária facilidade da médium com mágica. Mas como explicar o fenómeno quando se está a segurar as mãos e os pés da médium e quando a luz é suficiente para ver tudo o que se acontece? Quer dizer, eles próprios referem que estes factos são incontestáveis, não é? É curioso que mais tarde, um ano, em 1906, eles voltam a escrever, naquele tempo não havia internet, tinha de ser por cartas escritas, e ao mesmo físico, Georges Gouy, em que dizem o seguinte: tivemos mais algumas sessões com a médium Palladino, Eusapia Palladino. O resultado é que esses fenómenos realmente existem, e não é mais possível para mim duvidar disso, dizem Pierre e Marie Curie. É improvável, mas existem, e é impossível negar isso após as sessões que tivemos em condições controladas, quer dizer, não havia hipótese de fraude. Uma espécie de membros fluidos destacam-se da médium, principalmente dos braços e das pernas, e empurram com força os objetos. Esses membros fluidos formam-se em geral sobre um pedaço de material negro, mas algumas vezes eles pulam para o ar aberto, para o espaço. E terminam assim: não tenho dúvida que depois de algumas boas sessões, você, o tal físico a quem elas escreviam, irá convencer-se. Você que tem uma intuição tão grande, com tanta frequência sobre os fenómenos, como explica esses deslocamentos de objetos de uma distância? Como concebe que a coisa seja possível? Olhem esta última frase. Existe aqui, na minha opinião, diz o casal Curie, todo um território de factos inteiramente novos e estados físicos no espaço dos quais não temos qualquer ideia. Isto é notável, não é? Porque demonstra que são cientistas sem qualquer preconceito, abertos à pesquisa. Eles não tinham uma explicação para os fenómenos, mas atestaram a realidade dos mesmos, não é? William Jackson Crawford, este senhor pesquisou com muito rigor os fenómenos psíquicos, nomeadamente os fenómenos de efeitos físicos com a libertação de ectoplasma. O ectoplasma é uma substância que todos temos no interior de uma célula, segundo dizem, no citoplasma, e então como nós temos trilhões de células,
essas trilhões de células têm a capacidade de expelir algum desse ectoplasma. Nos médiums de efeitos físicos têm mais ectoplasma do que nos outros médiums que não são de efeitos físicos. Então, este senhor era um engenheiro muito conceituado, professor universitário, e ele provou que a translação e a levitação de objetos e os raps, as pancadas, né, são produzidas por estruturas psíquicas que emanam do corpo do médium. Olhem que interessante, né? O primeiro foi à causa, sem se preocupar se era de espíritos ou não. Provou também que o médium, quando acontece isto, perde massa à medida que expele o ectoplasma, recuperando essa massa parcialmente no fim dos fenómenos. E também constatou que os assistentes também contribuem com algum grau de ectoplasma, vindo de encontro àquilo que já os espíritos tinham dito a Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que é o manual de ciência espírita que, se aplicado em qualquer parte do mundo, independentemente da convicção da pessoa, chegam às mesmas conclusões. E diz Crawford, a contribuição que o sábio inglês trouxe à aliás, diz aqui o texto, a contribuição que o sábio inglês Crawford trouxe à metapsíquica objetiva pode levar a 3 direções principais. Portanto, ele apresentou 3 teorias. Uma teoria sobre a levitação das mesas, uma teoria sobre os raps, portanto, sobre as pancadas, as comunicações através de pancadas, e uma teoria sobre o ectoplasma. E ele escreveu, temos este livro, Mecânica Psíquica, uma explicação científica dos fenómenos psíquicos, né? Ele escreveu essencialmente estes 3 livros, portanto, a realidade dos fenómenos psíquicos, as experiências da ciência psíquica e as estruturas psíquicas no círculo de Gallagher, na família Gallagher, né? Aquela que vimos há pouco. E então é muito interessante também o que ele refere. Vejam bem, intimamente estou plenamente convencido de que os operadores são homens desencarnados, os operadores dos fenómenos. Não me ocupo senão com métodos pelos quais os fenómenos são produzidos e pouco me interessa que os operadores sejam o que dizem ser, ou elementos disfarçados do subconsciente do médium. Quer dizer, ele como cientista estava pouco preocupado se aquilo era fruto dos espíritos, dos operadores do além, ou se era fruto do psiquismo do médium. A ele interessava-lhe era comprovar a realidade do fenómeno conforme comprovou. E continua, é-me suficiente saber que são inteligências produzindo fenómenos. Ele reconhece isto, são inteligências que produzem fenómenos. No entanto, vi e ouvi bastante, tanto na família Gallagher e em outros círculos, para me convencer de que o homem não morre verdadeiramente na morte física, mas que passa a um outro estado de existência. Isto é notável, não é? É notável, no início do século XX, a coragem que estas pessoas que tinham um estatuto muito alto, que podiam ser prejudicadas na sua vida, eram professores universitários, eram cientistas, podiam perder o seu emprego. William Crookes foi prejudicado por causa disso. E eles deram a cara, né? Agora temos um outro filme pequenino que fala sobre estes cientistas. Dr. Paul Gibier was a French researcher in contagious diseases. He founded the New York Pasteur Institute, which provided the foundation for the modern biomedical industry, and he received the Légion d'honneur. He published 5 books on psychical matters, 2 on materialization, and established the reality of surprising phenomena. He wanted to bring his medium, Mrs. Salmon, to Europe, but a fatal accident cut short his life. Enrico Morselli was professor of psychiatry at Turin and Genoa universities, and a researcher into mental illness and suicide. President of the Italian Society for Neurology and Psychiatry, he was also interested in mediumship and psychical research. Singh was a German physician and a psychiatrist. A notable psychical researcher, his most famous book,
over 600 pages long, was The Phenomena of Materialization. Dr. Julian Ochorovitz was a researcher in psychology, hypnosis and telepathy, who also investigated several mediums. A philosopher and a poet, he was also a scientist, developing the telephone and early ideas on radio and television transmission. O Dr. Paul Gibier, por acaso temos ali 3 livros dele à venda, estes aqui, caso estejam interessados, sem qualquer objetivo comercial. O Dr. Paul Gibier, médico, cientista notável na área da medicina, ele foi considerado o pai da biomedicina, né? Ele não titubeou em dar a cara perante os factos espíritas. É uma coisa fantástica, porque ele era o menino querido do Louis Pasteur. Louis Pasteur é um cientista muito conhecido, né? Ele foi aluno do Pasteur e o Pasteur, inclusive, confiava tanto nele que enviou para outros continentes para ele estudar vários micróbios, várias causas das doenças, inclusive a doença da raiva. Foi pesquisada e estudada por ele, né? Foi uma pessoa muito... O Dr. Paul Gibier foi uma pessoa muito conceituada na sociedade, ao ponto de ser condecorado pela Faculdade de Medicina de Paris, né? É muito interessante que ele não teve qualquer receio em dar a cara pelo espiritismo e escreveu estas 2 obras, né? Portanto, o espiritismo como faquirismo ocidental, é o título que ele deu, e análise das coisas. Portanto, este Materialização de Espíritos é um livro escrito a meias com Ernesto Bosano, que é um grande pesquisador italiano nesta área. Olhem o que ele diz na introdução do seu primeiro livro. É fantástico. Declaramos à viva voz que, ao começar estas pesquisas sobre os fenómenos espíritas, claro, tínhamos a íntima convicção que nos encontrávamos em face de uma colossal mistificação que precisava ser descoberta e levámos muito tempo para nos fazermos esta ideia. Quer dizer, ele era um cientista tão rigoroso que sentia o dever de demonstrar que tudo aquilo era uma mistificação, era uma aldrabice, passa a expressão mais rudimentar. Então, ajudado pelo médium Henry Slade, estudou de maneira especial o fenómeno de escrita direta na ardósia, onde participou em 33 sessões. Numerosas mensagens em diversas línguas foram obtidas no interior de ardósias duplas, fornecidas pelo experimentador e seladas uma contra a outra. Havia aquelas ardósias, antigamente, né, onde se escrevia. Então as ardósias eram virgens, sem nunca terem sido escritas, eram mostradas, eram encostadas, eram amarradas e seladas com o lacre do próprio cientista. Antigamente toda a gente tinha um lacre, né? Se eu tivesse vivido naquele tempo, eu teria o meu lacre, José Lucas, e então quando mandasse uma carta, muitos de nós somos ainda do tempo do lacre, né? Eu não sou do tempo, mas ouvi falar e vi, o meu pai já era do tempo do lacre. E é muito interessante reparem, de tal maneira, isto foi importante para ele, que num congresso internacional de psicologia em 1900, reunido em Paris, o Dr. Paul Gibier mandou um relatório completo de todas as suas experiências, todas as suas pesquisas, para que fosse analisado, né, por este congresso. Curiosamente, ao contrário de agora em pleno século XXI, que nós achamos que somos desenvolvidos, nós escondemos as nossas descobertas, com medo de partilhar conhecimentos científicos, com medo que os outros fiquem com os nossos louros, né? Naquele tempo não, eles pesquisavam e partilhavam e corriam muito mais riscos do que nós, porque agora há muito mais liberdade, né? O professor Enrico Morselli, portanto um psiquiatra, reparem, também uma pessoa muito conceituada, ele era de tal maneira um acérrimo inimigo do espiritismo que escreveu 3 ou 4 livros
contra o espiritismo. Deu-se esse trabalho. E onde um deles, na capa, dizia esta mistificação dos contactos com o além, não é? Mas, quando as pessoas são honestas e quando se deparam perante os fenómenos, não é? As coisas são diferentes. Ele foi um brilhante psiquiatra americano, académico, portanto era professor universitário, e promotor da escola positivista italiana de neuropsiquiatria, né? Ele também era cético relativamente, lá está, escreveu estes livros para desacreditar a doutrina espírita perante a comunidade académica. Só que, quando começou a pesquisar o espiritismo, olhem, já está aqui um livro, Psicologia e Espiritismo, volume 2. Quer dizer que pelo menos 2 volumes ele escreveu. Porquê? Porque ele foi conhecer a médium que estava em voga na altura, Eusápia Paladino, muito conhecida, e realizaram 30 sessões de materializações de espíritos, às quais ele assistiu. Acabou por convencer-se completamente da realidade dos fenómenos espíritas e, de viva voz, deu a conhecer o seu pensamento na revista Anais da Ciência Psíquica, em 1907. Onde ele diz, se durante muitos anos a ciência académica desvalorizou toda a categoria de factos que o espiritismo trouxe para formar os elementos do seu sistema doutrinário, tanto pior para a ciência. E pior ainda para os cientistas que ficaram surdos e cegos diante de todos, a afirmação não de sectários crédulos, mas de graves e dignos observadores como William Crookes, Oliver Lodge, Charles Richet, pessoas de alto gabarito, muito conceituadas, né? Que pesquisaram estas coisas. E então ele diz, reparem, eu não me envergonho de dizer que eu próprio tinha contribuído para esse ceticismo obstinado, até ao dia em que eu estava habilitado para quebrar as cadeias que os meus preconceitos absolutistas tinham ligado ao meu julgamento. Ainda hoje isto acontece. Ainda hoje, em pleno século XXI, há cientistas que dizem assim, eu não vou pesquisar o espírito porque ele não existe. Mas como é que você prova que ele não existe? Não existe porque não pode existir. Ninguém o vê. Ninguém vê o ar, não é? Mas o ar existe, a gente sente os efeitos. Ninguém vê a eletricidade, nem em pó, nem em estado líquido, não é? Às vezes vemos os telemóveis a tocar, quando não devem, etc. Mas pronto. Enrico Morselli escreveu uma obra intitulada Psicologia e Espiritismo, aquela que falámos, em 2 volumes, na qual relata os factos por ele observados com a notável médium Eusápia Paladino. E ainda publicou outro livro, Hipótese Espírita e Teoria Científica. Então, amigos, estamos quase a caminhar para o fim. Temos aqui uma pessoa notável, o barão Albert von Schrenck-Notzing, um senhor alemão, médico, psiquiatra, que pesquisou os fenómenos espíritas, nomeadamente os da materialização temporária de espíritos, materialização de objetos, que era o que estava mais em voga. Ele trabalhou essencialmente com 3 médiums, uma delas muito famosa, Eva C., e também Rudi Schneider e Willy Schneider. Ele obteve cabelos do espírito materializado e depois foi analisá-los ao microscópio, o cabelo do espírito materializado com o cabelo do médium, e são completamente diferentes, né? Não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Também conseguiu resultados de exames químicos de ectoplasma, analisou uma porção de ectoplasma retirado do médium, que depois foi reduzida a cinzas, cheirando a chifre queimado, como dizem os brasileiros. Entre os seus elementos encontrou cloreto de sódio dentro do ectoplasma, portanto sal de cozinha, e fosfato de cálcio, né? E conseguiu filmar o ectoplasma a sair da boca do médium. E por último temos Julian Oshorowicz. Julian Oshorowicz, este senhor muito simpático, foi o maior pesquisador e estudioso do seu tempo acerca da sugestão mental. Como é que funciona o poder da sugestão mental, não é? E ele estudou isso com
com muito pormenor, não só pesquisando os fenómenos espíritas, mas também os fenómenos sonambúlicos, ou o sonambulismo, né? E ele chegou a uma conclusão muito interessante. Ele era psicólogo, filósofo polaco, professor de filosofia na universidade e também de psicologia em Lemberg. E mais uma vez também ele teve contacto com a médium Eusapia Paladino em Itália, né? Foi tudo mais ou menos na mesma época. Olhem as declarações que ele fez após as suas pesquisas com a médium Eusapia Paladino. Isso é notável. Quando me recordo de que numa certa época eu admirava-me da coragem de William Crookes foi o maior sábio do século XIX, em sustentar a realidade dos fenómenos espíritas. Quando reflito, sobretudo, que li as suas obras com um sorriso estúpido que iluminava a fisionomia dos seus colegas, ao simples enunciado destas coisas, eu coro de vergonha por mim próprio e pelos outros. É muito interessante, não é? Isto, de facto, denota a nobreza de caráter das pessoas. E pronto, amigos, para além destes notáveis cientistas que já referimos no início, hoje, nesta quarta sessão, abordamos a existência destas pessoas de alto gabarito científico, algumas delas com um peso específico muito grande na evolução da ciência da Terra, não é? Portanto, o casal Curie, Crawford, Paul Gibier, Sir Oliver Lodge, Enrico Morselli, o barão Notzing e Joshua Horowitz. E chegando a este ponto, nós vemos que os 5 pontos básicos da doutrina espírita, né? Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, são leis da natureza, leis transversais a toda a humanidade. Não são característica do espiritismo, porque nem são pertença do espiritismo, porque o espiritismo não é uma seita, não é uma religião. É uma ciência filosófica de consequências morais. É uma filosofia de vida universal e universalista. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde que ponha em prática os preceitos espíritas, chega às mesmas conclusões. E Kardec dizia isso em 1862, só que nós agora no século XX e XXI, de certo modo tivemos saudades das batinas, né? E tentámos fazer do espiritismo mais uma religião. Felizmente isso não foi avante, mas criámos muito embaraço. Porque Kardec, ele defendia o espiritismo como universal e universalista para todas as religiões e para todos os homens sem religião. Numa altura, numa viagem em França, que ele fez no ano de 1862, e há um livro onde ele reflete essa viagem, chama-se Viagem Espírita em 1862, os espíritas de Lyon perguntam-lhe: Kardec, Sr. Kardec, como é que nós devemos começar as nossas reuniões? Com uma prece, com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, que eram o que eles estavam habituados, não eram católicos, em voz alta. E a resposta de Kardec é sublime, em 1800 e tal, em 1862 neste caso. Ele diz assim: o que é que vocês achariam se porventura um muçulmano espírita estivesse presente e se ajoelhasse e virasse de rabo para o ar para Meca para fazer as suas preces? Seria uma perturbação, cada um a rezar de acordo com os seus hábitos. Portanto, para Kardec o espiritismo era para toda a humanidade, assim como para Jesus a sua mensagem era para toda a humanidade, e é. E então Kardec disse que cada um ore de acordo com as suas convicções em silêncio, porque o que conta não é o da boca para fora, ou de joelhos, ou de rabo para o ar, ou em pé, mas sim aquilo que brota de dentro de nós, não é? E então, amigos, com estas pesquisas, é muito importante dar a conhecer isto às pessoas,
Porque a grande maioria das pessoas, mesmo os espíritas, não conhecem que estes homens existiram. E pelo menos é o mínimo que nós podemos fazer como um preito de gratidão pelo seu enorme trabalho naquele tempo em que a esperança média de vida era muito pequena, 40, 50 anos, alguns 60 no máximo, em que eles não tinham autoestradas, andavam de carruagem, não tinham internet, não tinham máquinas. Quer dizer, estes homens fizeram um trabalho de tal maneira brilhante que veio comprovar tudo aquilo que Allan Kardec comprovou cientificamente em 1857, orientado pelos espíritos superiores, né? E então, estes 5 pontos básicos: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Através da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, que é um sexto sentido que todos nós temos, pode estar adormecido, ou a desabrochar, ou já desabrochado. Através dessa comunicabilidade, os chamados mortos voltaram do além para dizer: nós somos imortais, eu sou fulano de tal, dou uma comunicação, e agora, se quiserem, dou meia comunicação, e se quiserem o resto da comunicação, vão à rua tal, número tal, andar tal, perguntem por fulano de tal, e ninguém conhecia. E eles iam lá pesquisar, e havia lá naquele andar, naquele prédio, um médium que tinha recebido a segunda parte da comunicação. Juntando as duas, dava uma uniforme, e aquelas pessoas que eram indicadas na mensagem existiam e ninguém tinha como saber. São as chamadas comunicações cruzadas. São provas científicas da imortalidade da alma. Não há como negar isso, a não ser que se queira ser mesmo fanático, não é? E então, através dessa imortalidade, os espíritos explicaram que a reencarnação é a única maneira de conseguir comprovar a bondade divina. Sem a reencarnação, Deus não é justo, porque dá doenças a uns, dá saúde a outros, dá estupidez a uns, dá genialidade a outros, dá beleza a uns, como é o meu caso, e dá a outros feios como tudo. Então, não seria justo. Então, com várias reencarnações, nós vamos entender o porquê das coisas. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que o meu vizinho tem um cancro e o outro do outro lado não tem? Porquê? Isso é um mal, não é? Não. E a doutrina espírita vem-nos dizer que com a reencarnação nós entendemos a beleza da vida através da lei de causa e efeito e a bondade divina, e vem-nos explicar que todo o sofrimento que nós temos na Terra decorre de uma imperfeição moral que nós adquirimos em vidas anteriores e que funciona como uma espécie de um depósito energético para o corpo de carne, a fim de que mais tarde o espírito se possa alçar aos planos altos da espiritualidade, sendo mais feliz, sofrendo um bocadinho, 10, 20 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, para depois poder estar melhor, não é? E então, dizem ainda os espíritos que todos os planetas são, de um modo geral, habitados. Este é o único princípio que está por comprovar cientificamente. Deus também. Deus não se pode comprovar cientificamente, só filosoficamente, pegando naquela lei, naquele axioma da física, que todo o efeito tem uma causa, logo todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se o universo é uma causa inteligente, é um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. É uma inteligência suprema, como dizem os espíritos, causa primária de tudo. Podemos chamar Deus um assobio, um apito, Alá, força cósmica, o que quisermos. É apenas um conceito. Então, a pluralidade dos mundos habitados, os planetas habitam humanidades como nós. Segundo os espíritos dizem, são seres com uma forma humanoide. Podem ter outras características de acordo com a natureza do seu planeta. Menos evoluído que a Terra, mundos primitivos, tão evoluídos como a Terra, mundo de expiação e provas, mais evoluídos que a Terra, de regeneração, felizes ou celestiais ou divinos. E é para esse caminho que nós vamos. Mas para isso é preciso pôr em prática aquilo que Jesus de Nazaré nos trouxe e que está consubstanciado numa das músicas mais bem conseguidas do mundo que eu conheço até hoje. E que para mim é uma música super inspirada. Reparem bem na letra. Não ficaria nada mal se tivesse sido uma música espírita.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Pronto, obrigado pela atenção. Temos agora cerca de 15 minutos para, no caso de alguém querer colocar alguma questão sobre o tema ou sobre outro qualquer, ou se não houver questões, não houver debate, encerramos mais cedo.